E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Finalmente chegou o grande dia, hein? O dia da nossa vitória. Se Deus quiser, hoje, lá para as 9, 10 da noite, nós estaremos comemorando a vitória do Brasil, da liberdade e da democracia. E aí, vocês já foram votar? Eu já fui, acabei de chegar e olha, sinceramente, eu fiquei muito feliz com o que eu vi nas ruas, hein? Bom, vocês sabem, hoje, a partir das 18 horas, nós faremos a apuração simultânea, ao vivo, da votação. Mas eu quis antecipar esse vídeo aqui porque nós temos boas notícias para comentar com vocês, tá certo? Bom, então, aquilo que eu falei, o que eu vi nas ruas foi uma enorme quantidade de pessoas com bandeira do Brasil, vestidas de verde e amarelo, bandeiras nos carros, bandeiras nas mãos, né? Como eu, por exemplo, fui. Foi realmente bonito de ver. E olha, eu moro numa região que é majoritariamente composta por periferia, onde, infelizmente, em grande parte, as pessoas votam do outro lado, né? Votam no fujão. Então, eu fiquei feliz porque, claro, eu vi algumas bandeiras vermelhas e tal, mas a maioria foi verde e amarelo. Sem demagogia, pessoal. A maioria foi verde e amarelo. Então, isso é um bom indicativo. Segundo, aquilo que eu havia falado acabou se concretizando. As sessões eleitorais não estavam lotadas, né? Como é que estava a sua sessão? Você que já foi votar, coloca aí nos comentários. Aqui, eu moro em Carapicuíba, São Paulo. É uma das maiores densidades demográficas do Brasil. No primeiro turno, eu levei 2 horas e meia para votar. No segundo turno, eu levei 2 minutos para votar. Eu cheguei, não tinha ninguém. Simplesmente entrei, dei meus dados lá para o mesário e votei. Acho que tudo foi 5 minutos, sei lá, entre entrar no colégio eleitoral e tal, sair 5 minutos, no máximo, né? Foi realmente muito grande. O que isso significa? O número de abstenções vai cair assustadoramente, tá? Porque o que eu, pelo menos, presenciei no primeiro turno foi o seguinte: muita gente, na fila, deixou de votar. Primeiro, porque achou que a vitória já estava certa, né? Que o Bolsonaro já estava eleito no primeiro turno e falou: meu voto não vai fazer diferença. Milhões de pessoas, Brasil afora, pensou assim no primeiro turno. E acabou desistindo, indo para casa, né? A gente não sabe se essa foi uma estratégia do sistema, se foi deliberado ou não para desestimular as pessoas e garantir a vitória pro outro lado no primeiro turno. A gente não sabe. De qualquer maneira, aquela demora na votação, né, onde você tem que esperar uns segundinhos ali para confirmar o voto e tal, acabou acarretando filas enormes, né? Nesse segundo turno, nós não tivemos isso, porque aqui em São Paulo, nós votamos para governador e para presidente, né? Na maioria dos estados foi só para presidente, mas aqui não teve fila e seguramente nos outros estados também não teve, porque se aqui nós votamos para governador e já não teve, imagina nos estados que não teve segunda votação para governador, né? Então, isso aí significa uma maior quantidade de votos para o Bolsonaro. Porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que não foram votar, em grande parte, pelo menos pelo que eu vi, estou fazendo a leitura a partir do que eu vi, são pessoas idosas, que não quiseram ficar nas filas, embora os idosos tenham preferência, a gente sabe disso, mas muita gente não sabe disso, tal, acabou desistindo, né? Agora, essas pessoas não encararam fila e foram votar, né? Então, veja só, isso vai significar uma queda no número de abstenções, essa é a leitura que eu faço, e esse maior número de votos válidos vai para o presidente Bolsonaro. Escrevam o que eu estou falando, tá? Eu venho falando isso desde o primeiro turno, não é segredo para ninguém. Outra coisa que está rolando pelo aí no WhatsApp, provavelmente vocês já viram, né? É o resultado da apuração de outros países, tá? Sobre a votação. Então está dando uma vitória esmagadora para o presidente Bolsonaro. Eu não vou colocar aqui na tela para vocês porque não são dados oficiais, embora pareçam ser dados verídicos, né? E tem alguns países, um ponto interessante aqui, tem alguns países que são dados já oficiais, eu confirmei, né? Que tiveram ali uma votação maior para o presidente Bolsonaro do que foi no primeiro turno. O que isso significa? Vai ser o mesmo resultado aqui no Brasil, tá? Então, além do presidente Bolsonaro ter tido vitória em países com votação expressiva lá fora, houve um aumento, ou seja, a vantagem dele não se manteve, a votação dele não se manteve, aumentou, enquanto que a do Lula diminuiu. Se manteve em alguns casos e diminuiu em outros, né? Então, basicamente, isso aqui, se refletir realmente no Brasil, houve uma virada histórica, uma virada, cara, vai ser realmente bonito de se ver. E eu falei para vocês, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a votação do presidente Bolsonaro vai surpreender positivamente o Brasil, tá? Nós temos bons resultados aí, boas expectativas também da região do Nordeste, onde a expectativa seja que o presidente Bolsonaro supere os 30%.
e só vem crescendo no Nordeste, né? Lembram em 2018, onde ele teve cerca de 20 e poucos por cento no primeiro turno no Nordeste, no segundo turno aumentou um pouquinho, agora em 2022, primeiro turno aumentou um pouquinho a mais em relação do que o segundo turno de 2018. Qual que é a tendência? Aumentar ainda mais a votação no segundo turno de 2022, tá? Em São Paulo, o presidente vai ter 3 ou 4 milhões de votos a mais do que teve no primeiro turno, ou seja, de 15 a 16 milhões aqui em São Paulo. É a leitura que eu faço, tá? Venho falando isso também há muito tempo. E em Minas Gerais, a coisa vai ser parelha, né? Vai ficar ali em pé de igualdade. Bolsonaro vai ter cerca de 49, 50% dos votos e o Lula a mesma coisa, 49, 50% dos votos. É o que eu entendo. Então, como eu disse, a situação vai ser decidida aqui em São Paulo. São Paulo, pela primeira vez, vai decidir a votação no Brasil. Não vai decidir, né? Mas vai, digamos assim, proporcionar a maior diferença de votação. Vai ser cerca de 3 a 4 milhões de votos a mais que o presidente vai ter aqui em São Paulo. Região Sul também houve um aumento significativo, porque prefeituras importantes... E veja, pessoal, quem é que tem mais o contato direto com o eleitor? Com a população? É o deputado? É o governador? É o presidente? Não. É o prefeito, é o vereador. Esse é o povo que tem contato direto com a população. Então veja, na região sul, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal, muitos prefeitos que não apoiaram ninguém no primeiro turno acabaram apoiando agora o presidente Bolsonaro no segundo turno. Candidatos ao governo, né? Até o Leite, no Rio Grande do Sul, apoiou o presidente Bolsonaro, né? Sinalizou o voto para ele. Então, isso tem um peso. Isso tem um peso muito grande, pessoal. Região Norte, então, nem se fala, né? Você vai em Roraima ali, contaminou toda a região. Amazonas, parte do Pará, todo mundo vai votar em peso para o presidente Bolsonaro. Houve um aumento de votação em todas as regiões. Mas só o aumento que houve aqui em São Paulo e também no que houve em Minas Gerais já deixa a coisa parelha. E o restante do país simplesmente vai dar muito mais votos ao presidente Bolsonaro e conduzir ele à vitória no segundo turno, tá? Eu já venho fazendo essa leitura há muito tempo, desde o primeiro turno. Falei para vocês que muita gente se manteve neutro no primeiro turno para não prejudicar a própria campanha. O pessoal pensa muito na própria campanha no primeiro turno, deputados, senadores, governadores. O exemplo disso é Minas Gerais, o Zema. O Zema não apoiou Bolsonaro no primeiro turno, porque ele sabia que havia ali alguns eleitores que pudessem não votar nele por conta disso. Entre aspas, ele estava certo, foi reeleito em primeiro turno, e agora foi o maior cabo eleitoral do presidente no segundo turno. Então isso realmente acabou com os planos do PT, do Fujão, tá? A sacada que o presidente Bolsonaro teve aos 48 do segundo tempo, já na prorrogação, digamos assim, ainda no debate, né, digamos ali que ele expôs o salário mínimo de R$ 1.400, expôs outras propostas, trouxe muito voto de gente indecisa, de gente que se absteve, gente que não tá nem aí pra política, né, mas que ouve falar do presidente Bolsonaro e falou, opa, o salário mínimo vai ser tanto? Pô, então eu vou votar no cara, vai aumentar bastante, né? Então isso aí foi uma grande jogada do presidente, eu acho que vai significar muitos votos para ele também, tá? Então é isso, meus amigos, estou muito feliz, estou muito mais confiante do que eu estava ontem. Eu passei os 30 dias da campanha aí confiante e hoje eu estou mais ainda, por tudo que aconteceu, tá? Então, durante a apuração, às 18 e pouco, a gente fala mais sobre isso. Eu trago mais alguns dados para vocês e a gente faz a apuração juntos aí, vai bater nesse papo, tá bom? Vejo vocês lá a partir das 18h30 mais ou menos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.